Boa noite, pessoal. Pela graça de Deus, estamos aqui para gravar mais um vídeo para falar um pouco sobre Bíblia, espiritualidade e sobre o tema do canal, que é Vida com Cristo. Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente estudou um pouco sobre, mais uma vez, sobre as Escrituras Sagradas e a fé que devemos depositar nas Escrituras Sagradas. E hoje vai ser um tema bem interessante e bem debatido ao longo dos tempos. O que acontece depois da morte? Já se perguntou para onde iremos depois da morte? É um tema muito debatido no meio cristão e em todas as religiões, né? É um tema muito debatido. E hoje vamos, com a Bíblia, falar um pouco mais sobre esse tema. Antes, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais um dia e por estarmos aqui, Senhor Deus, podendo gravar esse vídeo e poder ensinar, Senhor Deus, um pouco daquilo que aprendemos ao longo do caminho. E que Teu Santo Espírito possa iluminar a minha mente e abrir os nossos corações para aceitar a Tua palavra e as verdades contidas sobre a mesma. E essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, para que a gente possa entender um pouco sobre a morte, é necessário a gente entender como se iniciou a vida. Porque a morte ela só consegue ser entendida quando a gente estuda um pouco sobre a vida. Deus, ele coloca o homem ali no jardim do Éden, né? A Bíblia conta a história de um casal que Deus colocou no jardim do Éden quando estabeleceu aqui nesse planeta chamado Terra, né? E depois de colocar o homem ali no jardim do Éden, Deus deu algumas admoestações e falou para aquele casal o que eles deviam fazer e o que eles não deveriam fazer. E com isso, o homem ele desobedeceu as palavras do Senhor e não seguiu as admoestações do Pai Celestial. E então, o que acontece? Acontece o seguinte: Deus coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal naquele jardim e diz assim: se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas a serpente, né, que veio ali personificada por trás daquela serpente, tinha o diabo, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. É certo que não. Deus disse: se vocês comerem, vocês morrem. A serpente vem, o diabo vem e diz: vocês não morrem. O que é que acontece? O homem cai e o pecado é introduzido no mundo. Mas, quando esse pecado é introduzido no mundo, antes disso houve a criação, o início da vida. E esse início da vida está escrito aqui em Gênesis 2,7. E o texto diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, nos estudos teologicamente mais profundos, vamos assim dizer, é bem interessante essa palavra hebraica, que a palavra grega, na verdade, que é o estudo sobre o homem, né? Antropologia bíblica, né? Anthropos, homem, e logia, ou seja, um estudo sobre o homem, um estudo sobre a natureza humana. E quando a gente lê o texto, a gente percebe que Deus usou dois elementos: o pó da terra, mais o sopro, o nefesh, em hebraico, né? Palavra para espírito, soprou o espírito. E quando Deus faz essa junção, o homem se torna uma alma vivente, ou seja, se torna um ser humano. Esse é o momento da vida. Deus pega o barro e sopra o espírito e o homem se torna uma alma vivente, se torna um ser humano. Já aqui em Gênesis 3,19,
a gente vê aqui, a gente viu o momento da vida. Agora vamos ver o momento da morte. 3,19, Gênesis 3,19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então o texto aqui é muito claro. Diz assim: vocês devem comer com o suor do rosto de vocês vão trabalhar para comer. Até o quê? Até que vocês voltem ao pó, até que vocês morram, porque vocês é pó e ao pó se tornará. Bom, esse texto aqui ele só mostra um elemento voltando, não fala sobre o espírito. Mas quando a gente lê Eclesiastes 12:7, Eclesiastes 12:7, o livro aqui de Eclesiastes 12:7 diz o seguinte: e o pó volte à terra como era. Viu o paralelo entre o 12:7 de Eclesiastes aqui com Gênesis 3,19? E o pó volte à terra como era e agora. E o espírito volte a Deus que o deu. Perceberam? Lá em Gênesis 2,7 fala sobre os dois elementos que Deus usa para fazer o ser humano. Essa é a natureza humana. O pó da terra mais o fôlego de vida, que é o espírito, o nefesh. E o momento da morte? O momento da morte fala que e o pó volta à terra e o espírito volta para Deus que o deu. Essa é a fórmula, uma da vida e a outra da morte. Mas esse assunto aqui é um assunto muito debatido ao longo do tempo. Por exemplo, hoje em dia se acredita que existem 3 coisas que o ser humano contém. Ou seja, é a tricotomia. Que o ser humano tem corpo, alma e espírito. Já outros acreditam que é a dicotomia, corpo e espírito. E já outro grupo acredita que esse corpo e espírito é a junção de apenas um ser humano. Quando nasce, nasce o todo, e quando morre, morre o todo. E o interessante é que muitas pessoas têm usado o texto fora de contexto para acreditar que existe vida além da morte. Vamos dar uma analisada nas Escrituras Sagradas para ver se realmente a Bíblia prova essa teoria chamada imortalidade da alma. Por exemplo, se você pegar as palavras do Gênesis, você vai perceber que Deus falou: se vocês comerem, certamente morrerás, certo? Mas vem o diabo e diz assim: podem comer à vontade, vocês certamente não morrerão. Essas são as palavras acreditadas no tempo de hoje, que o ser humano ele não morre, parte daqui para outro plano e ou vai para o purgatório, ou vai para o seio de Abraão, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno. Essa é a crença popular, crenças populares. E o que a Bíblia realmente mostra? Vamos dar uma analisada mais uma vez? Se você ler Eclesiastes 9,5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já não é esquecimento, porque amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre, não tem eles parte alguma que se faz debaixo do sol. Então, nós vivos sabemos que morreremos, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos, eles não têm sentido nenhum do que se passa aqui debaixo desse sol. É como se a morte é como se fosse um sono. Se você ler o capítulo 11 de João, a gente vê uma história bem interessante que Jesus conta sobre um amigo seu chamado Lázaro. E Lázaro morre.
E Jesus, quando Lázaro morre, Jesus não estava perto dele. O que é que acontece? Jesus estava pregando o mundo afora, fazendo a sua missão, e recebe essa notícia: Senhor, venha até nós, porque Lázaro morreu. Aí Jesus fez: tá bom, eu vou chegar lá. Mas quando Jesus chegou até Lázaro, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E quando Maria e Marta, suas irmãs, chegam até Jesus assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus olhou para aquelas irmãs assim: Lázaro, ele não morreu, apenas dorme. Apenas dorme. Ou seja, Jesus considerou aqui a morte como um sono. A mesma coisa acontece com Paulo em 1 Tessalonicenses aqui, capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4. Outro texto aqui bem interessante, porque fala dessa metáfora do sono como morte, né? Capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo aqui está falando sobre os mortos. Para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a sua vinda, de modo algum precederemos que dormem. 3 vezes Paulo usa a palavra dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, os tessalônicos, o povo ali da cidade chamada Tessalonicenses, eles estavam muito preocupados porque eles viam seus entes queridos, os seus amigos morrendo, e eles não entendiam um pouco sobre essa questão da morte. Aí Paulo disse assim: vocês não sejam ignorantes sobre essa questão. Ou seja, sejam ignorantes aqui é falta de entendimento. Que falta de entendimento é esse que vocês têm com respeito aos que dormem? Não fiquem preocupados nem tristes. Por quê? Porque como se não tivesse esperança, né, que Paulo diz aqui. Mas se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, os que dormem também. Morreu? Morreu. Está dormindo? Está. Mas há de ressuscitar na volta de Jesus. Fiquem tranquilos, Jesus vai voltar e todos aqueles que se foram ressuscitarão. Aí existe outro tipo de crença que diz que os mortos eles não dormem. Essa metáfora não existe na Bíblia. Diz que a alma, o corpo ele é bom, mas o espírito, o corpo é ruim, a matéria é ruim, mas o espírito é bom. Uma teologia grega, né? Foram os gregos que ensinaram isso, que a matéria é ruim, mas o espírito é bom. Ou seja, mesma coisa acontece com a cristandade de hoje em dia. Infelizmente, pegaram essas crenças gregas e introduziram no meio do cristianismo. Ou seja, hoje se acredita que o espírito ele não morre, a alma ela não morre. A alma ela fica, uns acreditam que fica vagando por aí, outros acreditam que está no purgatório, outros acreditam que está no seio de Abraão, outros acreditam que está no paraíso, e para os que fizeram coisas erradas, estão no inferno queimando ardentemente. Mas, segundo Jesus, segundo Paulo, os mortos eles não estão nesses lugares. Os mortos estão dormindo no pó da terra. Pois do pó voltará ao pó,
e o espírito volta para Deus. Por que volta para Deus? Será que volta inconsciente? De maneira nenhuma. Os mortos não sabem de nada, segundo a gente leu aqui. O espírito volta para Deus porque é Deus o doador da vida. Então, se ele é o doador da vida, esse espírito tem que voltar para ele, porque foi ele quem deu. E quando retorna? Já que o ser humano ele morre, né? O pó volta à terra e o espírito volta para Deus. Quando voltará esses mortos? Tanto os bons quanto os maus. Quando voltará? A Bíblia mostra claramente que só voltará na volta de Jesus. Esse texto aqui de Tessalonicenses é um deles que falam que só voltará quando Jesus voltar. Vamos ler novamente? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso, nós os vivos que ficamos até a vinda de Cristo. De modo nenhum precederemos que dormem. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: nós, os que estamos vivos, não iremos primeiros do que os mortos. Por quê? Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo assim, a gente que está vivo aqui, não pense que a gente vai primeiro do que os que já morreram, né? Quando o arcanjo dar a sua voz, né, e ressoar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, Paulo fala aqui claramente que o galardão, a herança celestial, ela só se dará na volta de Jesus Cristo. Outro texto que deixa isso bem claro é 2 Timóteo 4,16. 2 Timóteo 4,16. 2 Timóteo 4,8. 6 a 8 diz assim, Paulo falando: quanto a mim, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça, que é o galardão de todo crente, da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Veja que Paulo joga para o futuro. Não uma coisa após a morte. Paulo joga para o futuro. Naquele dia. Quando é esse dia? E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, o galardão, ele só é dado ao crente, não é no momento da morte. A alma ela não sai e vai para um lugar diferente. Não. O ser humano, ele nasce o todo e ele morre o todo. E quando o ser humano ele ressuscita? Ele só ressuscita na volta de Jesus. O texto é bem claro. Paulo diz assim, o meu galardão ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo fala aqui sobre a ressurreição dos mortos, o recebimento da coroa da justiça e do galardão para todo crente só na volta de Jesus. Enquanto isso, os mortos estão dormindo no pó da terra e só voltarão à vida quando Cristo voltar. Outro texto que deixa essa ideia aqui bem embasada é Colossenses 2, Colossenses 3, 2 e 3 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, a nossa vida está oculta em Cristo. Agora não somos mais nós, agora somos de Cristo. Cristo é o nosso dono. Ele nos resgatou na cruz do Calvário. Então,
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ou seja, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, em glória e majestade, aí sim retornaremos à vida. Porque se somos de Cristo, esse encontro só se dará com ele quando ele voltar por meio da ressurreição. E tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Paulo dedicou um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15, para falar só sobre a ressurreição. Então, Paulo não dava muito crédito a essa questão de imortalidade da alma. A alma não é imortal, a alma não sobrevive após a morte. Essa alma, o espírito, ele volta para Deus, que Deus é o doador da vida. E por quê? Porque segundo Ezequiel 18:4, deixa bem claro que a alma que peca, ela morre. Já Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós somos pecadores. Então estamos debaixo da morte. Mas por que a morte não tem poder sobre o crente? Metaforicamente. Por quê? Porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Mas nós hoje vencemos com Cristo. Por meio de Cristo nós somos vencedores. Mas, como eu falei, já citei 3 textos aqui, esse galardão, essa vitória, ela só será completada por meio da volta de Jesus. Aí sim voltaremos à vida e viveremos para sempre com o Senhor. Ezequiel 18:4 diz que a alma que peca morre. O salário do pecado é a morte. E Mateus 10:28, que é um texto bem interessante, bem discutido também, é interessante, porque Mateus diz assim, Mateus 10:28, para a gente concluir esse vídeo, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que Cristo está dizendo aqui? Jesus está dizendo, Jesus tinha dado aqui várias demonstrações, estimulando os discípulos, assim, vocês, por ser meus seguidores, vocês sofrerão perseguições dos governantes, da sua própria família, de amigos, vizinhos e etc. Vão chegar aos tribunais por minha conta, serão mortos por minha causa. Mas, o verso 28 diz assim, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, por mais que a gente seja perseguido, maltratados, julgados por conta de Cristo, a gente não deve temer a morte. Por quê? Porque seres humanos igual eu e você, a gente pode tocar no corpo. Você pode chegar aqui e me matar tranquilamente, eu matar você, mas eu não posso tirar a sua vida eterna. Eu não posso tirar o essencial da vida que está guardada para quando Cristo voltar. Você não pode tirar a minha vida eterna de jeito nenhum. É isso que o texto está dizendo. Não temos que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, não temos aqueles que podem matar você aqui nessa vida terrena, mas eles não conseguem tirar a sua vida eterna. Então sigam firmes e fortes, porque só Deus, o segmento do texto, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, o temer aqui não é ter medo, A gente não deve ter medo de Deus, pois só Ele pode tirar a nossa vida eterna. A gente tem que temer a Deus, reverenciá-lo, respeitá-lo e coisas assim, não, só Deus aqui pode tirar a minha vida eterna, minha vida futura. Mas ser humano qualquer aí pode tirar só a minha vida terrestre, ele não consegue fazer nada mais do que isso. Então, com essas palavras e dando um resumo aqui, o ser humano, ele sim, só tem 2 elementos, corpo e espírito. Quando nasce o todo, Como eu falei, quando nasce o todo. E quando morre também, morre o todo.
o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus, né? E nesse intervalo de tempo até a volta de Jesus, os mortos estão dormindo, quanto Jesus, quanto Paulo e as Escrituras confirmam essa crença. Os mortos estão dormindo, inconscientes, não se lembram de nada, já está no esquecimento e só voltam à vida quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Aí sim seremos ressuscitados primeiros, antes dos vivos serem transformados, ok? Então, fique com essa dica aí, estuda as Escrituras e até o próximo vídeo.